Olá, minha gente! Que bom estarmos reunidos e reunidos em comunhão. Essa mesa redonda que a TV Aparecida oferece para você e a gente, com muito carinho, a gente procura trocar ideias, procura passar certas informações, ajudando a aprofundar a nossa fé, que é tão importante. E nunca se esqueça, nós aprofundamos a fé não por curiosidade, mas por uma busca de uma vivência mais profunda desta maravilha que Deus realizou em favor do ser humano, que foi o seu Filho único, feito nosso irmão, nosso Santíssimo Redentor. E nós, hoje, queremos conversar exatamente sobre o divino, aliás, a Santíssima Trindade. Festa que nós celebramos no domingo passado, e a Santíssima Trindade faz parte da nossa vida. Nós começamos tudo sempre em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, não é verdade? Essa Santíssima Trindade, minha gente, ela vem exatamente no final de todas aquelas celebrações que desde o Advento nós viemos celebrando. O envio do Filho ao mundo, a sua encarnação, a sua vida, a sua mensagem, o seu Evangelho. Entramos depois na Quaresma para celebrar, digamos assim, os últimos acontecimentos de doação total da vida desse Filho de Deus, feito Jesus de Nazaré, pela nossa salvação. Celebramos a Páscoa, celebramos a Ascensão de Jesus, celebramos Pentecostes, né? E quando fecha esse período da vida de Jesus por nós, pela nossa salvação, vem a festa da Santíssima Trindade. Por quê? Por que essa festa? Porque a gente se pergunta, afinal, quem realizou toda essa maravilha da revelação, da doação de Jesus por nós? Quem fez tudo isso? A resposta? A Santíssima Trindade. Ela é que realizou tudo isso, e como são três em um só, tudo que Jesus realizou, Ele realizou sempre junto com o Pai e junto com o Espírito Santo. Nunca estiveram desligados, nunca estiveram desunidos um do outro. Isso é muito importante na história da nossa salvação, porque a Santíssima Trindade atua dentro da história humana, desde o início até o final. É sobre isso que a gente vai conversar hoje, está bom? Preste bem atenção. E eu queria imediatamente apresentar para vocês o convidado com quem a gente vai realizar essa mesa redonda, que é Lino Rampasso, um doutor em teologia. Seja bem-vindo, Lino. Obrigado pela acolhida. E, aliás, esta palavra em comunhão tem tudo a ver com a Trindade. Então, esta grande comunhão que tem que se refletir também, refletir na nossa vida. São tão unidos que nós acreditamos num único Deus. Nessas três pessoas tão unidas que, no fundo, dão o sentido ao nosso ser cristãos e, no fundo, o sentido a toda a criação, como o Senhor falou antes. E o sentido a estas celebrações começou a falar da aparição do Filho de Deus no seu nascimento. Então celebramos o Natal, nos preparamos ao Natal com o Advento, depois começou a Quaresma e celebramos a morte e a ressurreição de Cristo, a sua ascensão ao céu. Sim. E agora a descida do Espírito Santo. Vamos encontrar o pontapé de tudo isso, a raiz de tudo isso, que é a Santíssima Trindade. A festa que celebramos domingo passado. Quem celebra a Trindade, celebra a comunhão, jamais dispersão. Isso é muito importante, né? Pois é, Lino, nós vamos bater um gostoso papo aqui, mas antes eu vou chamar um texto da Bíblia Sagrada com o qual nós costumamos sempre abrir o nosso programa. Preste atenção nesse texto que vai ser exibido e lido para todos nós. Jesus aproximou-se deles e disse: De Deus recebi todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. E eu estou convosco todos os dias, até o fim do mundo. O que nós achamos de tudo isso quando você lê a Bíblia, quando você faz o seu sinal da cruz, não é mesmo? Lembre sempre que na liturgia, na Santa Missa,
a gente termina aquela grande oração eucarística, a consagração do pão e do vinho. Quando terminamos aquela oração toda, o que é que a gente diz? Por Cristo, com Cristo, em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória. Gente, é chamada de doxologia, uma glorificação de Deus, não é mesmo? E essa doxologia é trinitária, né? Porque, repito para você, tudo é realizado em uníssono pelas três pessoas da Santíssima Trindade, né? Está aí esse Deus que é nosso, se revelou a nós, né? Vamos conversar então imediatamente sobre a Santíssima Trindade. Creio que é muito importante, não é mesmo? Na história das religiões, é algo específico nosso do cristianismo? Ou a gente encontra já na história das religiões referências a esse mistério maravilhoso da Santíssima Trindade? Bom, nós podemos ler uma primeira resposta a esta pergunta no mesmo Catecismo da Igreja Católica, Sim. No número 238, que fala mais especificamente de um reconhecimento de Deus como Pai. Sim. Não tanto como Trindade. Para a Trindade temos que esperar a grande revelação do Novo Testamento. E agora tem, vamos dizer, como que uma preparação já no Antigo Testamento. O Espírito que estava presente no momento da criação. A sabedoria de Deus que se manifesta, como se fosse uma outra pessoa. E daí nós precisamos aguardar a revelação do Novo Testamento para entrarmos de vez no mistério da Trindade. Então, por exemplo, nós chamamos a Deus de Pai. Já no Antigo Testamento, Deus é chamado o Pai do rei de Israel, por exemplo. É chamado Pai porque é criador do mundo. É Pai porque ele fez aliança com o povo de Israel. É pai de quem? Do órfão, da viúva, dos pobres. Então começa já a se revelar, poderíamos dizer, o mistério da Trindade. Mas começa, porque Sim. A revelação plena é só com o Novo Testamento. E já lhe faço uma pergunta que é mais de teologia do que de, digamos assim, das narrativas bíblicas. Deus Pai. Tudo bem, mas Deus, sempre nós tivemos essa fé, Ele é um espírito puro, né? Ou seja, Ele não tem gênero masculino ou feminino. Esse Pai pode ser mãe também, aquilo que é origem, que é criador, aquele que está aí, digamos assim, à frente de toda a criação, né? Muitas vezes a gente escuta hoje de algumas pessoas falando Deus Pai e Mãe. É correto isso aí, Lino? Mas eu vou me agarrar num grande Papa, que ficou poucos dias Papa, apenas 33 dias, o Papa João Paulo I. Sim. Que falou numa das orações do Ângelus, Deus é Pai, Deus é Mãe. Aliás, nós temos textos nesse sentido. Pode uma mãe abandonar o seu filho, diz o profeta Isaías, mas também se uma mãe fizesse isso, eu nunca vou te abandonar. Então, no fundo, a paternidade e a maternidade são duas formas da manifestação de Deus que é amor. Então, nós manifestamos este grande amor de Deus de várias formas. E vamos partir da experiência da família, temos estas duas grandes manifestações, o amor do pai, o amor da mãe, que são uma expressão do amor de Deus. Isso. Então, certamente Deus é pai, Deus é mãe. Isso é muito importante, né? Da gente não querer masculinizar Deus, né? Porque Ele é espírito, Ele é origem, Ele é criador e a mãe é criadora também. Aliás, ela quase que curte muito mais a criação de um filho do que o próprio pai. Isso é muito importante para nós. A ternura da mãe, o amor da mãe, a presença da mãe na vida de todos nós. Eu creio que é muito importante essa dimensão. Gradativamente, como dizia Lino, a gente no Antigo Testamento vai percebendo certas referências, certos vislumbres, mas nós não temos de forma explícita uma revelação da Trindade Santa. Lino, a gente pode dizer que a Trindade é um mistério central da fé cristã ou
isso a gente vai encontrar em outras religiões, porque o monoteísmo nós encontramos nas grandes religiões, islamismo, não é mesmo? Judaísmo, cristianismo, o monoteísmo, né? O politeísmo nós vamos encontrar num sem número de outras propostas religiosas, também religiões, né? E o cristianismo traz exatamente essa dimensão, monoteísmo, mas descobrindo que nesse monoteísmo Deus é amor, então tem que circular algo desse amor entre essas pessoas. E é tão importante que esse amor, então, é que cria 3 pessoas que se amam de uma forma tão intensa, quase que numa fusão total, de tal modo que temos Pai, Filho, Espírito Santo, do jeito como nós chamamos o nosso Deus. A pergunta é exatamente essa. É um mistério central da nossa fé, que a gente faz em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. É próprio do cristianismo? É específico do cristianismo. Aliás, uma das grandes diferenças, o senhor fez referência ao islamismo, ao judaísmo, é que no judaísmo e no islamismo nós temos a fé num único Deus, mas a palavra trindade não existe nestas duas religiões, existe só no cristianismo. Mas, como falei antes, isso depende da revelação de Cristo, que se apresenta como o enviado do Pai, é igual ao Pai. Eu e o Pai somos uma coisa só. E nesta comunhão, ele promete o envio do Espírito Santo, com poderes divinos, o poder de perdoar os pecados, o poder de ressuscitar os mortos. O Senhor fazia referência às festas que nós celebramos. Sim. Na noite da Páscoa, Jesus aparece aos discípulos e diz: recebei o Espírito Santo. A quem perdoar os pecados serão perdoados. Mas quem pode perdoar os pecados senão Deus? Quem pode ressuscitar os mortos senão Deus? Então, o Espírito tem esta essência da divindade. Agora, interessante, a gente poderia, à primeira vista, dizer, mas está falando de um Deus tão distante de nós. Será que a Trindade não mexe também com a nossa vida? Certo. E aqui nós podemos temos que pedir a ajuda a Santo Agostinho, Santo Agostinho parte daquela grande afirmação que encontramos na primeira página da Bíblia: Deus criou o homem à sua imagem. Então, se nós somos imagem de Deus, nós também somos Trindade. E onde é que nós somos Trindade? Bom, vou pedir ajuda a Santo Agostinho mais uma vez. Ele diz: não saias de ti, volta para ti mesmo. No interior do homem habita a verdade. Então, no meu interior eu vou encontrar a imagem da Santíssima Trindade. Onde? Ele usa 3 palavras: memória, inteligência e amor. Olha, a que interessante. Trindade em nós. Sim. Então, no fundo, o homem, vamos dizer, se a gente pensa a Trindade, 3 coisas materiais, como é que são 3 em um só? Não, mas nós temos que chegar à nossa realidade espiritual. Nós existimos, nós pensamos, nós amamos. É o reflexo de Deus Pai na memória, na inteligência, que é o conhecimento, no amor. A Trindade de Deus em nós. Agora vamos para frente. Parece tão distante a Trindade, mas se o senhor me permite, Padre, vou citar, por incrível que pareça, o primeiro artigo da Constituição da República Federativa do Brasil. Será que lá nós encontramos a Trindade? Olha, vou já responder. O grande princípio, a dignidade da pessoa humana. Está declarado, repito, no primeiro artigo da Constituição da República Federativa do Brasil. Mas onde tem a ver isso com a Trindade? Bom, volto de novo a Santo Agostinho. Santo Agostinho diz que, por um lado, não podemos dizer
que o Pai é uma substância, o Filho é uma substância, o Espírito Santo é uma outra substância, não é uma única substância. Então, onde está a individualidade? Porque o Pai não é o Filho não é o Espírito Santo. Então, o termo é pessoa. Uma única substância e 3 pessoas. E daí, olha, ele aplica o homem, imagem de Deus. Todo homem é pessoa. Cada homem é pessoa. Me permita citar a frase dele em latim: singulus quisque homo una persona est. Cada homem é uma pessoa. Ninguém antes de Santo Agostinho tinha aplicado o termo pessoa ao homem. Então, esta carga divina, sagrada, que passa de Deus para o homem, é o homem, qualquer que ele seja, branco, negro, doente, feto, paciente terminal, príncipe ou escravo. Cada homem tem esta imagem de Deus, é uma personalidade, é filho de Deus. E isso entrou na mentalidade, na mesma filosofia, só graças à teologia. É da teologia que partiu da Santíssima Trindade. A grande contribuição de Santo Agostinho neste sentido. O homem, imagem de Deus. Deus é Trindade, o homem é também Trindade. Deus é digno do maior respeito, e este respeito se reflete, não em igual intensidade, fica claro, mas no homem. Cada ser humano é imagem de Deus, é imagem de Deus Trindade, por isso ele tem memória, inteligência e amor. A Trindade de Deus refletida no homem. Este é o pensamento de Agostinho. É, muito bem, viu? Eu acho que é interessante para nós, não é, Lino? A gente sempre tenta escarafunchar um pouco teologicamente para ver se entendemos e fazemos analogias, fazemos assim. Mas é muito importante perceber que se a Trindade, e nós somos monoteístas, acreditamos em um só Deus, não é mesmo? Mas se dentro da Trindade existe, não é mesmo? Essas 3 pessoas estão presentes na Trindade e elas formam uma só divindade, um só Deus, né? Era tão interessante que nessa comparação que faz Lino, a gente percebe que nós somos todas pessoas, somos distintos, né? Tão importante isso, e fazemos parte de uma única humanidade, temos uma única origem também em Deus, né? Eu acho, Delino, que existe assim muita, digamos assim, certas comparações que a gente pode perceber que em toda a criação, você não acha que em toda a criação existe algo de unidade e trindade, a começar de pai, mãe e filho? O ponto de partida mais fácil é exatamente isso. Santo Agostinho prefere aquela outra comparação do homem interior. Sim. Mas a mais fácil certamente é aquela da família. O filho é fruto do amor dos pais. Sim. Então, é um reflexo da Trindade na nossa vida, do dia a dia. Poderíamos dizer que o mistério da Trindade nos ajuda a nos entendermos um pouco mais. É verdade, viu? Eu acho que isso é muito importante, a gente perceber como aí por detrás de todo o universo, de toda a criação, aliás, quase sempre a combinação de tudo é feita, sempre um que procede de 2 e vai por aí afora, olhando tudo aquilo que existe dentro da natureza, dentro da criação, dentro até mesmo da física, tudo mais, sempre esse elemento. Mas eu gosto desse lado de Santo Agostinho, porque ele penetra lá dentro de nós, né? Minha vontade, minha inteligência, tudo isso, e forma uma única pessoa. Nós não somos compartimentos distintos ou separados em hipótese alguma. Creio então, Lino, que nesse centro da nossa fé, a Trindade Santa, nos faz ser ao mesmo tempo monoteístas, nós temos um só Deus, mas ao mesmo tempo uma trindade de amor, né? Em que todos por um e um por todos. Creio que o princípio da Trindade é exatamente isso, todos por um e um por todos. Onde está um, aí estão os outros 2 também atuando, seja em Belém, seja na cruz, seja em toda a vida da igreja, está a presença do Pai, Filho, Espírito Santo. Com certeza, eu gostaria de fazer uma referência ao ponto mais alto da nossa fé cristã, aqui na Terra, Sim. que é a celebração eucarística. Se a gente prestar atenção na missa, as orações são todas dirigidas a Deus Pai.
por meio de Cristo, na unidade do Espírito Santo. Certo. Vamos ao momento da consagração, a oração dirigida ao Pai, para que mande o Espírito Santo a transformar aquele pão e aquele vinho no corpo e no sangue de Cristo. Olha a trindade no momento da consagração. Sim. E logo depois da consagração, é a oração dirigida ao Pai, para que nós que recebemos o corpo de Cristo, recebendo o corpo de Cristo, possamos receber o dom do Espírito que nos une num só corpo, que é a igreja. A igreja não existe sem este poder do Espírito. A igreja começa com a profissão de fé. Jesus morreu e ressuscitou para a nossa salvação. É o querigma, é o anúncio principal da fé. Mas quem é que pode dizer que Jesus é o nosso Salvador? Que Ele é o Senhor? Só quem recebe o dom do Espírito Santo. É verdade. Diz São Paulo, 1 Coríntios 12. Ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito. Mas nós chegamos até o Cristo pela força do Espírito, e Ele entrega tudo a Deus Pai, para que Deus seja tudo em todos. E também nós fizemos a referência à família, mas por que não fazer referência à sociedade? E qual é o grande problema da sociedade? O grande problema da sociedade é exatamente conciliar a pluralidade com a unidade. E hoje falando, refletindo, meditando sobre esse grande mistério, essa maravilhosa revelação da Santíssima Trindade, uma revelação assim específica para nós que somos cristãos. E é tão importante porque na medida que nós procuramos meditar sobre a Trindade Santa, nós vamos entendendo também um pouco mais a própria história humana, a nossa natureza, tudo aquilo que em nós ainda falta, aquilo que a Santíssima Trindade tem desde toda a eternidade, não é mesmo? 3 pessoas e um só Deus, unidade na distinção de 3 pessoas. E como já dizia Lino, a sociedade vive uma pluralidade, sempre em tensão para construir unidade, e tem custado muito ao longo da história humana não se tornar a imagem e semelhança da Santíssima Trindade. E vejam que a gente com muita facilidade traça o sinal da cruz e diz em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas seria tão bom que a gente prestasse atenção quando diz isso, exatamente porque nós deveríamos dizer assim: eu não quero viver a minha vida em meu nome próprio, em nome de fulano ou de cicrano. Eu quero viver o meu dia, eu quero viver a minha vida em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nessa unidade e nesse amor que une a Santíssima Trindade. Isso é muito importante. Lino, estamos de volta então para conversar novamente, e aí eu gostaria que você pudesse desenvolver. Você fez uma referência, quase uma rápida referência à Eucaristia como sendo a grande celebração da Trindade Santa, né? E como que a oração é sempre feita, digamos, ao Pai, pelo Filho, na unidade, na comunhão do Espírito Santo, né? Ou seja, aquilo que eu dizia, a Trindade está presente em tudo, né? E na Santa Missa também está presente, como esteve presente em toda a vida de Jesus, a Trindade estava presente lá na cruz, né? Não é aquilo que às vezes imagina, nossa, o Pai, como é que condenou o Filho? Não, ele estava ali com o Filho, sofrendo com o Filho. Nunca Jesus ficou abandonado e sozinho, embora como homem tinha momento que ele sentia a dor, muitas vezes, do desprezo dos seus apóstolos, digamos assim, da maldade daquelas pessoas que o condenaram à morte. A Trindade é ela que realiza a nossa redenção, assim como realizou a criação, e assim como a Trindade vai realizar o fechamento da história humana e de toda a criação. Creio que isso é importante. Eu acho que na liturgia, muitas vezes, Lina, a gente não tem consciência disso, sabe? Eu poderia dizer assim, Lina, olha, na hora que eu recebo a Santa Comunhão, eu estou entrando em comunhão com a Trindade, né? Não é só o meu Jesus e eu e meu Jesus, mas eu estou entrando no mistério da Trindade junto com Jesus. A gente pode ter exatamente, agora sim, eu mergulho no Pai, no Filho e no Espírito Santo, na hora que eu recebo essa hóstia consagrada. Exatamente. Eu penso que nós deveríamos prestar atenção naquilo que estamos rezando na celebração. Sim. É um grande conteúdo e muitas vezes sim, ouvimos dizer, se repete, mas qual é a mensagem que está escondida atrás destas palavras? Então, repito,
logo depois da consagração, pedimos ao Pai que, recebendo o corpo do seu Filho, seja derramado o Espírito Santo que nos une no corpo da Igreja. Então, não existe Igreja sem Santíssima Trindade. É uma obra da Santíssima Trindade. E, chegando no fim da nossa vida, esperamos a ressurreição, quando iremos, com a graça de Deus, receber o dom do Espírito que transformará o nosso pó no corpo glorificado como corpo de Cristo. E nós estaremos junto com Cristo, que irá nos entregar ao Pai, para que Deus seja tudo em todo. Esta é a vida cristã. O ponto de partida sempre é o ato de fé. E como lembrei antes, não é possível um ato de fé em Jesus, Filho de Deus Salvador, senão pelo dom do Espírito Santo, que é o amor que une o Pai com o Filho. Então, a partir deste ato de fé, que é também uma obra da Trindade, nós somos batizados, mergulhados. A palavra batismo vem do grego. Batizar significa mergulhar. Então eu te batizo em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Significa eu te mergulho no Pai, no Filho, no Espírito Santo. Nós somos mergulhados na Trindade de uma maneira forte a partir do nosso batismo. E os outros sacramentos acaba confirmando isso. É a nossa vida de cada dia. Interessante quando São Paulo fala dos frutos do Espírito Santo. O primeiro deles é a caridade. E o segundo, o Papa Francisco nos lembrou o segundo grande dom do Espírito Santo. Evangelii Gaudium, a alegria do Evangelho. A alegria é o segundo dom do Espírito Santo. Poderíamos dizer o santo triste, como dizia São Felipe Neri, é um triste santo, não é verdadeiro santo. Porque quem recebe o Espírito, primeiro ama, e amando, ele fica feliz, tem o sentido da vida, é a alegria do Espírito. Exatamente. Então, o nosso dia a dia tem que ser uma expressão da presença do Espírito, que é o dom do Cristo ressuscitado, que nos leva ao Pai. É o mesmo Pai Nosso. São Paulo diz na carta aos Gálatas, capítulo 4, que nós recebemos o Espírito do seu Filho, que nos faz gritar Abba, Pai. Interessante, esta palavra aramaica, Abba. Nós estamos, me desculpe, Padre Ulisses, estamos rezando como Jesus não ensinou. Jesus não ensinou a chamar o Pai Nosso, não. Jesus ensinou a chamar Papai. Papai, é verdade. Porque Abba significa papai. O que significa papai? É a linguagem infantil. A criança que tem toda a confiança no papai, como o senhor lembrava antes, Deus é papai e Deus é mamãe. Então, nós, no amor do papai, da mamãe, podemos entender um pouco mais. E o papai e a mamãe têm esta grande vocação de mostrar que Deus é amor. E Jesus diz que se a gente não volta a ser criança, não pode entrar no reino de Deus. Quando é que eu volto a ser criança? Eu volto a ser criança quando chamo a Deus não pai, mas de papai. Me entrego totalmente nele. Exato. Da mesma forma que uma criancinha tem toda a confiança no papai e na mamãe. E é muito importante, né, Lino, que em tudo isso seria tão bom que a gente conseguisse abandonar certas formalidades, certas estruturas que vêm das religiões desde sempre, né? Porque a revelação cristã de Jesus, ela foi muito além, né, Lino, de uma religião com seus cultos, seus sacerdotes. Ela veio trazer a proximidade de Deus, a ternura, o amor de Deus, do ser humano não conceber Deus nas alturas como um todo-poderoso, mas como um papai, uma mamãe. E como Jesus se esforçou para colocar no coração de seus discípulos, de todos nós, essa compreensão de Deus, essa proximidade de Deus, esse amor de Deus pela gente, essa compaixão, essa misericórdia de Deus pela gente. A gente acaba pegando a maravilha que Jesus trouxe e transporta lá para o templo pagão, em toda aquela estrutura de culto e tudo mais, e novamente distanciamos Deus
quando Deus é pé no chão, Deus é, digamos assim, não é mesmo? O lugarzinho onde Jesus nasceu, aquela estrebaria, Deus é aquela cruz, Deus é aquele momento que Jesus entra numa casa, toma uma refeição com a gente, Deus é rotina da vida, Deus é proximidade, Deus é interioridade a cada um de nós, né? E Deus simplesmente quer olhar para a gente e falar, meu filho, minha filha, eu amo você. E quando, né, Lina, eu acho assim, quando a gente se levanta de manhã e fala, eu vou viver o meu dia em nome da Trindade, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, eu mergulho, eu vivencio o meu batismo, eu entro nessa dinâmica de um Deus que me dá, assim, uma dimensão de vida que vai para além até mesmo da minha morte. Eu acho que tudo isso toca muito fundo numa espiritualidade trinitária na nossa vida, não, Lina? Com certeza. Eu gostaria de completar a referência ao sinal da cruz que o Senhor fez. Sim. Nós temos palavra, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Nós temos gesto, o gesto da cruz. Então, como se revelou a Trindade? Através de Jesus que dá a vida por todos nós. E é interessante, do ponto de vista teológico, que a palavra pessoa, para falar da pessoa do Pai, da pessoa do Filho, da pessoa do Espírito Santo, num único Deus, numa única substância, se reflete para entender que é Jesus. Este Jesus que morreu na cruz é homem ou é Deus? Tem que ser homem para representar a humanidade. Tem que ser Deus para que o sacrifício dele tenha um valor infinito. É só assim que ele nos salva. E como apresentamos esse grande mistério de Cristo, com o mesmo termo que volta, o termo pessoa. É uma única pessoa do Filho de Deus, mas ele tem duas naturezas, é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Por isso ele sofre e não sofre. Sofre como homem, não sofre como Filho de Deus. É visível e invisível. É visível como homem e invisível como Filho de Deus. Eu não estou inventando, estou copiando o Papa São Leão Magno na carta que mandou para o Concílio de Calcedônia em 451, quando foi definida este dogma sobre Cristo. Mas não é separado, inclusive, o mesmo termo pessoa para falar das três pessoas da Santíssima Trindade e pessoa para falar da pessoa do Filho de Deus que se torna homem. Então, nesse sinal da cruz, nós temos a síntese da nossa fé. Jesus morreu por nós e nos salva de verdade, porque a sua morte é uma obra humana, é uma obra divina. Ele é o pontífice, liga, é a ponte entre Deus e o homem. Esta é a iniciativa do Pai e produção do Espírito Santo que cria esta profunda unidade com Deus e a nossa profunda unidade com a Igreja, que é sacramento de salvação de todo ser humano, porque Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, como diz São Paulo na sua primeira carta a Timóteo. Exatamente, né? Mistério da Trindade Santa, minha gente, esse mistério tão maravilhoso, né? Mas quando dizemos mistério, não estamos dizendo de algo simplesmente incompreensível, que não cabe na nossa cabeça. Nós estamos nos referindo a uma, digamos, realidade tão profunda, né? Como a realidade do amor na nossa vida. O amor sempre é um mistério, né? E Deus a essência de Deus é ser amor. Então, é nesse sentido que mistério é alguma coisa que não cabe para a gente definir, possuir, né? Mas a gente vivencia, a gente experimenta, a gente penetra assim dentro desse mistério na medida do quê? Na medida em que a gente aceita o caminho de Jesus. E Lino dizia muito bem, talvez o maior símbolo que nós temos da Trindade Santa não são essas imagens que brotam da nossa fantasia, mas é a cruz de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é nessa cruz que se manifesta a força transformadora, redentora do amor de Deus por nós. E ali naquela cruz, vocês nunca percebem, mas naquela cruz de Jesus, sofrendo, morrendo, estava o Pai, estava o Espírito Santo, junto com a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Guarde isso no coração. Lino, quando você falava na liturgia, a liturgia a gente se dirige quase sempre ao Pai, não é mesmo? Ao Exatamente. Pai, pelo Filho, na unidade do Espírito Santo. Às vezes eu tenho a impressão que nós não temos muita consciência disso, Lino, porque
Tem gente que coloca lá, vamos homenagear esse santo, vamos cantar um cântico para aquela santa, vamos cantar para Nossa Senhora, e às vezes se esquece de que nós estamos conversando com o Pai. A gente está conversando com o dono de tudo, a gente está se dirigindo a Ele, a gente se une a Jesus, né? E pela força do Espírito Santo, que a gente se dirige ao Pai. Eu acho que às vezes a gente faz também da liturgia uma distração e uma dispersão, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e não se concentra nessa experiência. Eu sou filho, Ele é meu Pai, Ele é minha mãe, e eu quero chegar a Ele. Eu quero receber o abraço de meu Pai. Como é que você vê isso, Lino? Olha, eu espero não ser mal interpretado. Se uso uma palavra que parece um palavrão, nasce do amor que eu tenho. Muitos cristãos são analfabetos. Este é o palavrão que estou dizendo. Quer dizer, vão na igreja, são orações maravilhosas, mas não para pensar o que está sendo proclamado com tanta solenidade naquele momento. Ou vão pensar também outros momentos, o momento da confissão. O padre, no momento da absolvição, aliás, o ideal seria impor as mãos para que o pecador arrependido receba o Espírito Santo. E recebendo o Espírito Santo, ele é perdoado, e este perdão é fruto do sangue de Cristo. É o Pai que perdoa. Quem pagou foi o sangue de Cristo, quem transmite a santificação, o perdão, a transformação do pecador em santo é o Espírito Santo. Então, é toda a nossa vida, qualquer sacramento que nós celebramos, qualquer liturgia é sempre a liturgia ao Pai, por meio de Cristo no Espírito Santo. Mas, repito, é só prestar atenção nas orações da igreja. Interessante que a liturgia é a grande expressão da fé da igreja. A liturgia é uma palavra que vem do grego leiton ergo, significa obra pública. Neste caso é a oração pública da igreja. É sempre uma oração dirigida ao Pai por meio de Cristo no Espírito Santo. Esse permite mais uma consideração, que o senhor falava desta palavra mistério. As palavras, a mesma palavra pode ter vários significados. Ou simplesmente tem a manga de camisa e tem a manga fruta. Mas vamos à palavra mistério. Mistério pode ser algo que não entendo, que nunca vou entender. Mas tem outro significado. Vamos pegar São Paulo. São Paulo diz que mistério é aquilo que não se sabia, mas que hoje se sabe. É o que é o mistério para São Paulo. É o projeto de Deus de salvar a humanidade em Cristo pelo dom do Espírito. Este agora foi revelado. Então, gostaria de ressaltar o outro significado muito mais positivo da palavra mistério. É algo não que nós não sabemos, mas algo que nós não sabíamos, mas que agora foi revelado, agora sabemos. Naturalmente, de uma maneira limitada, porque vamos esperar o ponto final, quando este mistério será totalmente revelado, quando Deus será tudo em todos. Certo. Lino, você citou no início Santo Agostinho, e você sabe que eu fiquei conhecendo esse santo quando era garoto ainda, na catequese, né? Porque contava aquela historinha para nós que você conhece muito bem, né? Santo Agostinho ali tentando entender o mistério da Santíssima Trindade, andando à beira-mar, ele ia para lá, ia para cá, e refletia, e pensava, certamente que ele trouxe para nós um conhecimento teológico fora do comum, né? Mas que, de repente, ele encontra um garotinho com uma canequinha, ia lá no mar, pegava água, colocava num buraquinho na praia. Ia lá, buscava mais um pouquinho d'água e colocava no buraquinho que ele tinha feito na praia. Santo Agostinho falou, mas escuta, o que você está fazendo, garoto? É que eu vou pegar a água do mar e vou colocar nesse buraquinho, né? Aí disse que ele deu risada, falou, mas garoto, esse mar não cabe aqui dentro. Aí o garotinho falou para ele, pois é, e a Santíssima Trindade não cabe na sua cabeça. Eu me lembro dessa historinha até hoje. Não vai caber tudo isso dentro de você. Mas gostaria de completar, não vai caber tudo, mas um pouco de mar entra, um pouco de água entra naquele buraquinho. Então
no buraquinho da nossa cabeça alguma coisa entra, com certeza, da Trindade. Não, mas eu acho melhor o que você fez a comparação do batismo. Não é o mar que eu vou colocar no meu buraquinho, sou eu que vou mergulhar no mar. Sou eu que vou... melhor. Muito melhor. Até para ficar fiel ao significado da palavra batismo, que é Exato, mergulho. Eu vou mergulhar no mar aliás, da Trindade, né? E vou viver dentro desse mar imenso que é a graça, o amor, a vida de Deus dentro da gente, né? Lino, muito Agora, obrigado pela sua participação. Pode certo. complementar? Sim, pode complementar. Certo, não completava o batismo dizendo que antigamente o batismo era um mergulho mesmo, numa piscina. Sim. Então isso ajuda ainda mais a entender que nós somos mergulhados na Santíssima Trindade. Mas, tudo bem, eu agradeço pelo convite, porque acaba sendo um estímulo para aprofundar mais esses nossos mistérios. Como é o mistério da Trindade, na unidade, é que aquilo que nós sentimos vamos partilhar com os nossos irmãos, para que seja realizada no meio desta pluralidade que nós somos, a unidade que tem o seu grande modelo, a sua grande matriz em Deus. Exatamente. E é isso, meu querido irmão, minha querida irmã. Trocamos umas breves palavras, não é mesmo? Não chame mais o mistério da Santíssima Trindade. Diga assim, a maravilha da Santíssima Trindade. Porque essa Trindade está presente em tudo e em todos. E a coisa que essa Trindade mais gosta é de habitar dentro do nosso coração. De tal modo que quando você faz o sinal da cruz, quando você participa da liturgia, quando você faz a sua oração pessoal, nunca se esqueça, mergulhe nesse mar da Santíssima Trindade, entre profundamente porque você tem direito. Jesus veio exatamente para nos levar de volta ao mistério da Trindade, para que tenhamos um pai e mãe que nos ama tanto, para que o Espírito dele, ressuscitado, cheio de vida, penetre na nossa consciência, na nossa inteligência, na nossa mentalidade e para que a gente busque constantemente se incorporar em Jesus, porque quem se incorpora em Jesus está dentro da Trindade Santa. Como Nossa Senhora já está glorificada junto com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Um grande abraço, fique com Deus, Nossa Senhora Aparecida, continue abençoando a sua vida, a sua família, a sua comunidade. E até a semana que vem, se Deus quiser.